Convidado. Jorge Tavares de Silva é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Jorge Tavares da Silva, especialista da China, dos mercados emergentes e dos BRICS, com quem vamos analisar a visita do presidente chinês Xi Jinping a Paquistão. Para começar, doutor, como é que vê esta visita do homem forte da China em terras paquistanesas? Eu começaria por salientar que a China e o Paquistão têm uma velha aliança. Aliás, a única aliança que a China tem no exterior. Porque, em termos militares e defensivos, e, portanto, é algo de muito raro na diplomacia externa chinesa. Ao contrário de muita cooperação que Pequim tem com muitos atores do sistema internacional, a verdade é que, do ponto de vista das alianças, esta relação com o Paquistão é quase única. Por exemplo, se nós compararmos a China com os Estados Unidos aí ganham, evidentemente, uma diplomacia de cooperação muito mais forte em termos de alianças no espaço asiático, aquilo que a China não tem. Portanto, este é um dos aspectos mais frágeis da política externa chinesa e, portanto, esta aliança com o Paquistão, que é histórica, é extremamente importante. Evidentemente que as negociações ou a cooperação que é feita é sobretudo no domínio económico, mas tem também as questões de segurança por detrás. Em termos económicos, há uma ambição económica da China no Paquistão? Há preocupações, digamos assim, ou interesses económicos também associados aos interesses geopolíticos. Por um lado, evidentemente, nas exportações chinesas, eu aí diria que é quase mundial, é um fenómeno mundial e, portanto, todos os mercados interessam, evidentemente, às exportações chinesas, mas do ponto de vista da segurança, o Paquistão é extremamente importante. Por um lado, porque temos o Mar Arábico, e, portanto, grande parte das importações de recursos naturais passam pelo Estreito de Malaca e a ligação terrestre com o Paquistão permite diversificar os riscos em termos de segurança. É o caso, por exemplo, das vias férreas, dos pipelines para o setor de energia. Sim, chamaria a atenção ao conhecido Porto de Águas Profundas de Gwadar, no Mar Arábico, que é um investimento extraordinário por parte de Pequim nos últimos anos e, portanto, tem o controle, digamos, desse porto, que por um lado desvia, digamos, a fluência de negócios ao porto de Karachi, na Índia, portanto, deslocalizando um bocadinho ali para a questão, para o Mar, digamos, Arábico, e faz a ligação terrestre por todo o território do Paquistão, pelaquela via que é conhecida por Karakorum, até entrar na China. Portanto, é uma via alternativa à via marítima que passa pelo Estreito de Malaca e que é um ponto vulnerável. Vamos imaginar um conflito no espaço asiático. A China tem procurado, de alguma maneira, estas vias alternativas do ponto de vista da segurança, e também com interesses económicos. Em termos económicos, por exemplo, o presidente chinês vai vender, entre aspas, esse banco asiático de investimentos que a China está a protagonizar ao Paquistão? Sim, exato. O plano de desenvolvimento do Banco Asiático, enfim, eu esse não conheço tão bem como a questão do fenómeno dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, mas é evidente que neste tipo de cooperações com países da região permite-lhe, de alguma maneira, reforçar a diplomacia económica no espaço asiático e reforçar as instituições asiáticas, portanto, passa muito por aí também. Arranjar cooperação ao nível de desenvolvimento e de projetos conjuntos, evidentemente, para reforçar as instituições locais. Falou há bocado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não devem estar a ver com bons olhos esta penetração da China no Paquistão. Bom, de facto, o Paquistão é tradicionalmente um país com algumas problemáticas do ponto de vista da segurança, da insurgência de grupos, digamos, terroristas, sem querer muito chamar terroristas, mas enfim, estes grupos terroristas que emergem, portanto, neste espaço, são espaços de segurança perigosos e, evidentemente, esta cooperação, este reforço da cooperação com estes atores locais, evidentemente que melindra um bocadinho a estratégia da Ásia, porque este século é o século que os Estados Unidos se viraram, de facto, para o espaço asiático, procurando o reforço das alianças com a Coreia do Sul, com a Malásia, com a Austrália, com o Japão. Portanto, tem feito uma política de reforço dessa cooperação. A China, por sua vez, tem-se aliado, de alguma maneira, aos seus velhos atores de cooperação, nomeadamente o Paquistão, mas outros do espaço asiático, que, de facto, melindram um bocadinho. Eu diria que há aqui na Ásia uma enorme competição entre forças e poderes entre estas cooperações que se vão estabelecendo, nomeadamente também, é importante dizer, entre a China e a Rússia, que é, de alguma maneira, um reforço, um eixo de conveniência entre Pequim e Moscovo, que também vai melindrando um bocadinho a posição de Washington
Washington no espaço asiático. Portanto, décadas da competição e da grande competição no espaço asiático e passa muito por estas lógicas de cooperação entre atores, digamos assim. Há um redesenho, digamos assim, da geopolítica naquela região. A China, por exemplo, não tem estado muito aberta a apoiar a coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos para dar combate ao terrorismo naquela zona com os terroristas jihadistas do Estado Islâmico que têm infiltrações um pouco por todo o lado naquela região. Bom, em termos desse caso concreto, mas a China tem nos últimos anos defendido e apoiado, inclusivamente, a guerra contra o terrorismo dos Estados Unidos. Porque é preciso não esquecer que dentro do território chinês há uma região, uma das maiores regiões autónomas chinesas, que é a região de Xinjiang, é uma região afetada por movimentos independentistas e por atos de terrorismo uigures ligados à etnia uigur. Aliás, que tem muito a ver também com a questão do Paquistão, que estávamos a falar um bocadinho, porque estes grupos uigures estão a operar muitas vezes no exterior. E, portanto, estes países, tanto na Ásia Central como aqui na questão do Paquistão, é evidente que a China tem muita necessidade de cooperar em termos de terrorismo internacional para receber também apoio nessa sua luta e, portanto, para também resolver as suas questões internas. Na questão do Estado Islâmico, há outras questões depois, um bocadinho à parte, que é os próprios interesses chineses em todo esse espaço asiático, ou da Ásia Central, vamos chamar assim, embora seja um bocadinho uma área bastante alargada. Porquê? Porque os Estados Unidos, evidentemente, por detrás de muitas das suas ações, têm outros interesses geopolíticos, interesses económicos ligados aos recursos naturais, que por vezes vão contra os próprios interesses de Pequim. Recursos naturais de que precisa imensamente os chineses para levarem a cabo esta reforma de desenvolvimento da própria China. Exatamente. Eu diria que há duas grandes preocupações da China atual. É, de alguma maneira, a sustentabilidade da sua economia e, portanto, conseguir segurar o ponto de vista social, porque é preciso não esquecer que a China tem milhares de manifestações de descontentamento da sua população por ano, ligado a casos de corrupção e outros, e, portanto, é melindroso do ponto de vista social e, portanto, o partido tem que ser, de alguma maneira, forte nessa segurança social e dar, de alguma maneira, ao povo um bocadinho de condições e bem-estar que se possa manter, ou a sustentabilidade política também, mas também uma sustentabilidade económica associada a esta. E, portanto, para essa sustentabilidade económica, para se manter economicamente saudável, vai ter de continuar a ir buscar recursos ao exterior. E, portanto, daí a sua política de segurança, por exemplo, as suas ligações à África, que são fortíssimas, e para assegurar o acesso a esses recursos, mas também à Ásia Central e a todo este contexto que há pouco também falámos, a questão do Paquistão e outros cenários que são extremamente importantes para Pequim. A China coloca-se cada vez mais como um dos principais atores mundiais na cena de política internacional. Sim, é um ator que estava um bocadinho, ou nós, se calhar, na Europa, visão eurocêntrica, um bocadinho distraídos, mas a partir da década de 80, enfim, foi-se começando lentamente a afirmar e hoje não é possível olharmos para a política internacional sem colocarmos a China, seja lá onde for, embora, evidentemente, o modelo ainda é um modelo, digamos, de norte, um modelo dos países do norte, o modelo das instituições ainda são muito, digamos, de alguma maneira, controladas pelo Washington e o seu modelo americano, digamos assim. Está-se a comemorar os 60 anos da Conferência de Bandung, a criação dos países não alinhados. A China é um dos fundadores desse movimento. Como é que vê ainda esse movimento e Bandung? Olha, eu diria que ainda hoje o modelo que nós temos na política externa chinesa de não ingerência, por exemplo, com os assuntos internos dos outros Estados, é uma herança, de facto, de Bandung. A relação da China com os países africanos, por exemplo, ou os países em desenvolvimento no seu geral, é uma herança ainda de Bandung. Aliás, foi um bocadinho na descolonização dos países africanos que a China apoiou, foi de alguma forma também, hoje, uma retribuição que os países africanos estão a dar à China e, portanto, estão a oferecer de alguma maneira os seus recursos como, se podemos dizer um bocadinho, como uma espécie de pagamento por essa herança e por esse apoio que a China deu também a todos esses movimentos de descolonização. Eu diria que há aqui uma herança histórica que se complementa. Mas isso, quer dizer, desde a queda do Muro de Berlim, quase que se deixou de falar do movimento dos não alinhados e esse apoio que esses países, nomeadamente africanos, dão à China, é feito quase que de maneira encapotada, quase que às escondidas. De alguma forma, enfim, mas não sei se às escondidas, enfim. Hoje o mundo
já não vive pelas razões ideológicas. A relação que se estabelece entre a China e esses países, os países em desenvolvimento, é de facto uma cooperação, sobretudo económica. E, portanto, essa questão da ideologia hoje perdeu-se bastante neste relacionamento China e mundo em desenvolvimento. Que a China, de alguma maneira, quer liderar este processo. Aliás, a ligação da China aos BRICS é uma ligação, de alguma maneira, ou que, de alguma forma, pretende liderar esse conjunto de países em desenvolvimento. Aliás, a China não quer ser considerada um país desenvolvido, considera-se um país em desenvolvimento precisamente porque é muito mais fácil, por um lado, continuar a defender as ideias que vêm dessa herança de Bandung, de alguma forma, embora hoje as coisas estejam alteradas, evidentemente não é o mesmo contexto, mas de alguma forma vai defendendo essas ideias, essa herança de Bandung, um sistema muito mais multipolar, um sistema muito mais democrático no acesso às organizações internacionais. Portanto, é uma herança que traz dessa época do passado, digamos assim. Bem, democrático, duvido porque, por exemplo, a China, no caso da África, continua a ter relações e incentiva relações com países autoritários e ditaduras, caso, por exemplo, do Sudão, só por causa de ir buscar o petróleo sudanês ou mesmo o petróleo em Angola. Sim, eu não me expliquei. Não é democrático nesse sentido político interno, é democrático no sistema internacional, ou seja, no acesso. É muito curioso, porque sendo a China não um país democrático, pretende a democratização do sistema internacional. O que é isto? Pretende que no acesso às organizações internacionais, por exemplo, a liderança do FMI, seja num processo muito mais democrático e, portanto, que lhe sejam concedidos mais votos para poder aceder à liderança dessas organizações internacionais. É a democracia neste sentido. E ainda bem que fez a pergunta para não ficar esta dúvida no ar. É uma democracia que os socialistas costumam chamar de democracia participativa, uma maior diversificação. Até podemos dizer que é uma democracia para fora e não democracia para dentro, não é? Portanto, entre o fora e o dentro é mais ou menos isto que a China defende. Jorge Tavares da Silva, especialista da China, era o nosso convidado de hoje.